Vejamos, no sistema de numeração decimal e posicional, é um dos temas de maior relevância para o sucesso do aluno, principalmente quando se trata das 4 operações, certo? E também de trabalhar a parte de cálculo mental, tá ok? Agora, antes de falar propriamente sobre a organização, vamos entender, primeiro, o que significa sistema. Quando falamos em sistema, você pensa em algo que está organizado ou algo que está desorganizado? Organizado, tranquilo? De numeração, porque nós estamos trabalhando com a representação abstrata de quantidades, que são os números, tranquilo? Isso, tema da aula passada, certo? Decimal, por que decimal? Porque nós vamos trabalhar com grupos de 10 e também porque isso aí é inspirado nos nossos 10 dedos, tá ok? Nós temos 10 dedos, naturalmente, tranquilo? Além disso, posicional. Por que posicional? Porque dependendo do número que você tem, por exemplo, se você tem 232, a posição do número vai lhe dar uma característica, uma função diferente, tranquilo? Então, o sistema, ele é realmente bem organizado, tranquilo? Nós temos basicamente os algarismos significativos, que vai de 0 a 9, tranquilo? Observe que são 10 dígitos, e aí vem a ideia de ser um sistema decimal, tranquilo? Então, vamos lá. Com esses números, eu consigo construir qualquer outro número, tranquilo? Por exemplo, eu consigo construir aqui o 8.756. Mas existe um número que ele é extremamente importante, que é o 1. A unidade. A unidade é a nossa referência, é o nosso ponto de partida, certo? É a partir da unidade que nós conseguimos entender a construção de qualquer outro número e o movimento desses números. Você concorda com isso? Então, observe aqui, o 8.756. Eu vou abrir este número da forma na qual nós realmente deveríamos enxergar sempre que possível esse número, para entender as 4 operações bem. Então, por exemplo, esse número ele pode ser visto como 8.000 mais 700 mais 50 mais 6. Tem mais. Esse número poderia ser visto da seguinte forma: 8.000, 8 vezes 1.000, mais 700, 7 vezes 100, concorda? 700 é 7 vezes 100. 50, 5 vezes, vamos lá, 5 vezes 10. E 6 são 6 unidades, 6 vezes 1. Que interessante, a quantidade de zeros vem diminuindo. 3, 2, 1 e 0. Nenhum zero aqui. Certo? Agora eu quero que você entenda qual é a importância de enxergar o número dessa forma. É que nós começamos a entender que cada número, cada posição, ela tem uma determinada regra. A gente vai chamar de casa. Aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho outra casa e outra casa. Aqui, por exemplo, é a casa das unidades. Aqui só entra unidade nesta casa. Então, se nessa casa aqui só entra unidade, nós temos aqui a casa da unidade, tá certo? A casa da unidade. Aqui eu tenho a casa da dezena. Por exemplo, aqui eu tenho 6 unidades. Aqui eu tenho 5 de 10, 5 dezenas. Então, aqui só pode entrar dezena. Tranquilo? Então, essas aqui são as casas da dezena. Casa das dezenas. E aqui eu tenho a casa das centenas
Porque aqui eu tenho 7 centenas, tranquilo? E aqui é casa de milhares. Aqui eu só tenho que entra 1000. Então aqui eu tenho uma casa de milhares. Olha aqui, centena e milhares. Tiago, tem mais casas? Tem. Tanto à esquerda quanto à direita. Tranquilo? Mas no momento, para entender a ideia mais significativa, vamos pegar este exemplo. Certo? Observe o seguinte, que se aqui é a casa da unidade, eu tenho 6 unidades. Eu posso colocar 7 unidades, eu mudo esse número para 8.757. Então, a casa da unidade, ela pode entrar até quantas unidades? 6, 7, 8, 9. Se eu pego 10 unidades, eu já estou com uma dezena. Significa o quê? Que se eu tenho uma dezena, o meu sistema, imagina que isso é computacional, automaticamente, esse 10, ele vai para uma casa na qual ele pertence, que é a casa das dezenas, certo? E essa lógica se mantém, os números vão buscar as suas respectivas casas. Então nós estamos trabalhando com potências de 10. Observe também que nós falamos que o sistema, olha que existe uma coisa muito bem organizada, o nosso sistema ele é aditivo e multiplicativo, certo? Eu tenho adição e multiplicação para a construção dos números. Decimal, poxa, mas só aparece o 10 aqui. Aí é onde você se engana. Observe que este número que está no quadro, aqui, é 8 vezes 1000, é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Aparece realmente potências de 10. 10 elevado ao cubo dá 1000, mais 7 vezes, quem é 100? 10 ao quadrado, mais 5 vezes, quem é 10? 10 elevado a 1. 6 vezes, e quem é 1? 10 elevado a 0. Observe que eu posso escrever o número dado inicialmente como uma representação de potências de 10. Agora observe que esses números que estão na frente dessas potências, no mínimo, eles vão ser 0. Certo? Sim, no mínimo pode ser 0. Tá? Posso pegar um exemplo para você entender isso? Basta pegar 8.706. Olha só, aqui, 8.706. Então, esse número, no mínimo, ele pode ser 0. Qualquer número que estiver aqui, ele pode assumir o valor 0. Exceto o 8, se ele assume a posição 0, esse número se modifica nessa situação, tá ok? Mas que ele também pode assumir a posição 0 e a modificação do número ocorrerá. Tranquilo? Mas qualquer número desse pode ser 0? Pode ser 0. E o máximo? 1. Correto? E o máximo? 9. Porque se esse número assumir um valor maior que 9, significa que eu vou ter uma quantidade que representa a próxima casa. Por exemplo, se eu colocar 10 aqui, 10 unidades, isso vai dar quanto? Isso vai dar uma dezena. Uma dezena. Se eu coloco aqui, por exemplo, 11 unidades, beleza, se isso tem 11 unidades, eu não posso colocar 11 aqui, porque 11 tem uma dezena e uma unidade. 10 mais 1. Então, esse 10, ele sempre vai ser retirado e jogado automaticamente para a sua respectiva casa. Certo, feras? Então, a ideia do sistema de numeração vai te fazer lembrar que nas 4 operações, algumas ações que nós começamos a realizar automaticamente, como por exemplo, esse mais esse, por exemplo, você quando está somando 2 números, que vai 1, a história do vai 1. O que significa essa história do vai 1? E aquela história do pede emprestado na subtração? Por que pede emprestado? Que lógica é essa? Isso tem muito a ver com a ideia de trabalhar o sistema de numeração decimal. Tranquilo? Então, observe que o que eu tenho aqui é a forma mais genuína, a forma mais pura, mais essencial da escrita deste número. Mas o que eu quero realmente é que você foque nessa
segunda linha, que é a forma que eu vou utilizar com mais frequência, para que possamos entender as 4 operações e também os critérios de divisibilidade, que nós muitas vezes decoramos e não sabemos o porquê. É importante sim o porquê das coisas, pois assim nós abstraímos a nossa mente, ganhamos clareza e lucidez daquilo que estamos fazendo, o que significa que ao pegar um problema, nós vamos ter uma visão diferente sobre o problema, qualquer questão. Esse é um dos problemas do Enem. O aluno lê um problema e ele tem uma visão limitada do problema. Ele não vê o problema, ele não interpreta, ele não tem o além, ele não tem muito além. Às vezes ele tem um além, mas de forma muito limitada. Então, entender matemática de uma forma ampla é importante para entender a contextualização, certo? Então, aqui nós temos esse problema. Vamos pegar outro exemplo para você entender. Vejamos agora o próximo exemplo. Observe o número. O que eu tenho é 198.063. Eu tenho 3 unidades, 6 dezenas, 0 centenas, 8 milhares, 9 dezenas de milhares e 1 centena de milhares. Vamos ver como fica a representação deste número aberto. Se eu tenho 1 centena de milhar, eu tenho 1 vezes 100 mil. Centena de milhar, 100 de mil, 100 vezes mil. Mas, se eu tenho 9 dezenas de milhar, se eu tenho 90 mil, eu tenho 9 vezes 10 mil. Eu tenho 9 vezes 10 mil. Mas, se eu tenho 8 milhares, eu tenho 8 vezes 1000. Mas, se eu tenho 0 centenas, eu tenho 0 vezes 100. Mas, se eu tenho 6 dezenas, eu tenho 6 vezes 10. Mas, se eu tenho 3 unidades, eu tenho 3 vezes 1. Olha lá, o que é que nós temos? A casa das unidades, a casa das dezenas, a casa das unidades, a casa das dezenas, a casa das centenas, milhares, dezena de milhares e centena de milhares. Tranquilo, Fera? Posso reescrever essa forma como transformando esses elementos em potências de 10? Sim, posso. Mas a forma que eu vou trabalhar com mais frequência para entendermos esse sistema será essa daqui. Tranquilo? Então, esta é uma das formas muito interessante para que você possa ganhar a partir da ideia de cálculo e de operações matemáticas. Certo? Observe o seguinte, que esse número aqui à frente, ele apareceu como 3, 6. Observe que ele poderia ser no mínimo 0 e no máximo 9. Olha aqui, o mínimo dele, 0, apareceu. E o máximo dele, 9. Porque se eu coloco 10, significa que eu conquistei dessa forma 10 vezes 10 mil. Eu tenho 100 mil, então eu já tenho mais uma centena de milhar. Se isso for para 10. Tranquilo? O que não é o caso aqui. Cheguei no máximo, que realmente é 9. Certo? Tranquilo? Então, esse número que está aqui chegou ao seu máximo. Eu tenho aqui que ele pode ser 1, pode ser 8, o seu mínimo 0, pode ser 6, pode ser 3. Tranquilos? Até aí? Então, essa é uma das formas que vai nos ajudar a entender bem como fazer cálculos, cálculo mental, cálculo por arredondamento, pensando no sistema de numeração decimal. É muito importante que você entenda bem esse sistema. Então, preste muita atenção no próximo esquema. No esquema, nós temos a casa das unidades, a casa das dezenas,
a casa das centenas e a casa de milhares. Poderíamos trabalhar com mais casas? Poderíamos, mas para entender já é o suficiente. Então veja bem, aqui eu posso ter 0 unidade, 0 dezena, 0 centena e 0 milhares. Se tudo é 0, eu tenho a quantidade 0. Mas observe que aqui pode ter 1 unidade, pode, tá ok? 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 9, até 9 unidades, concorda? Observe que, a partir do momento que eu coloco 10 unidades, mas esse 10 ele não pode aparecer aqui. Olha onde é que ele vai estar. A casa dele é aqui. Então, se eu tenho 10 unidades, significa que eu começo a ter uma dezena. Uma unidade de quanto? De 10. Imagina que eu estou trabalhando com saquinhos. Saquinhos de 10, saquinhos de 100, saquinhos de 1000. Tá ok? E saquinhos de 1. Eu tenho umas unidadezinhas soltas lá, que eu posso colocar em um saquinho somente com uma unidade. Tranquilo? Então aqui só entra saquinhos de 10, saquinhos de 100 e saquinhos de 1000. No máximo, então aqui eu tenho 9 unidades. 9 unidades. A partir disso eu tenho uma dezena. Então quer dizer que, olhando agora para a dezena, eu posso ter uma dezena, que dá 10, 2 dezenas, que dá 20, 3, 30, 4, 5, 6. Esse número aqui, ele pode variar de 0, 1, 2, 3, até 9. A mesma coisa é esse número aqui. Ele pode variar de 0 até o 9. Acima disso, eu já gero o quê? Centenas. Acima de 9, eu começo a gerar o quê? Olha lá, não esquece, posicional. Posicional. Eu tenho a posição das unidades, posição das dezenas, posição das centenas e posição dos milhares. Então, eu vou gerando unidades, só unidades, mas no máximo o que eu posso gerar para esta casa são 9 unidades, porque a partir daí eu começo a gerar dezenas, eu começo a produzir dezenas. É como se fosse uma máquina de fabricar números. E a fabricação, ela é uma máquina que está interligada com sistemas interligados. Eu tenho aqui a unidade, a dezena, a centena e milhares. A partir de 9 unidades eu posso colocar dentro dessa caixinha, dentro dessa casinha. Mas a partir daí, gerei mais, eu começo a gerar dezenas. Eu posso gerar no máximo até 9 dezenas. Porque se eu pego 10 dezenas, eu já tenho 10 dezenas, 10 vezes 10. Eu já tenho 100, eu já tenho uma centena. Então eu posso gerar de 0 uma centena, mas eu posso não ter centena, não tem problema. A casa pode ficar sem a sua respectiva quantidade, tá ok? 0 centenas, ausência daquela quantidade. Mas isso daqui pode ter 1, 2, essa maquinazinha ela está mudando. O 100 ele não muda porque é a casa das centenas. Mas aqui eu só estou variando a quantidade de centenas que eu estou pegando. Como eu posso variar a quantidade de dezenas e variar a quantidade de unidades, mudar essa quantidade. E aí eu posso no máximo ir até quanto? 9 centenas. Observe que essa lógica ela se mantém. Da mesma forma eu estou na casa de milhares. Eu posso ter 1 milhar a partir do momento que eu tenho 10 centenas. 10 vezes 100. 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais... Isso 10 vezes. Então, quando eu tenho 10 centenas, eu já tenho uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar. Então, eu já tenho uma casa específica. Essa máquina, ela processa automaticamente. Por isso que nós dizemos que matemática é computacional. É algo que está totalmente conectado. As informações estão conectadas. Elas funcionam simultaneamente, certo? E aí eu tenho que essa casa... Esse número ele pode variar também da mesma forma de 0 a 9. Concorda comigo, fera? Espero que tenha ficado claro para você essa ideia.
Observe que é importante você entender tudo que foi dito do início da aula até agora, tá ok? A construção do sistema de numeração decimal é muito importante para o que vamos falar nas 4 operações e nos critérios de divisibilidade e também algumas ideias de cálculo mental. Nesta primeira aula sobre os conjuntos numéricos, propriamente dita falando sobre os números naturais, espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, certo? E ativa o sininho, não esquece de ativar o sininho, tranquilo? Ativa o sininho porque é importante para que você receba as notificações da alimentação dos vídeos. Nós vamos estar sempre colocando novos vídeos, novas aulas, que a ideia é suprir algumas dificuldades e clarear também para você algumas regras que você de alguma forma decorou ou teve que decorar, certo? Para poder aplicar essa regra. Tá ok? Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima.